Ontem, minha gente, dia 20 de dezembro, a 4 dias da véspera do Natal, o Congresso Nacional aprovou um aumento de salário para deputados federais, senadores, presidente da República, vice-presidente da República e ministro de Estado. Se alguém tiver alguma coisa contra que se manifeste, ninguém é contra, o projeto está aprovado. E já passou pelo Senado também. O aumento, o salário vai chegar a R$46 mil, agora falta a promulgação desse aumento. Ao todo, de acordo com as propostas apresentadas, o impacto fiscal nos próximos anos pode ultrapassar 3 bilhões e 200 milhões de reais. Mas qual é o impacto desse reajuste nas contas públicas? Essa era uma prioridade para agora, momento em que a gente está discutindo aqui, estamos raspando o tacho para conseguir dar R$600 para famílias que passam fome no país. Esse é o tema do painel que começa agora, painel CNN. Normalmente, a CNN tem 3 convidados. Hoje, excepcionalmente, 2. Nós tentamos falar com 12 deputados que participaram da sessão de ontem, que os partidos votaram a favor do reajuste, para que eles falassem aqui os motivos de terem votado a favor do aumento. Mas nenhum deles se dispôs a participar. Nós vamos conversar, então, com os deputados federais Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e Thiago Mitral, do Novo de Minas Gerais. Queria agradecer a presença de vocês aqui no CNN Novo Dia. Muito obrigado. Queria começar com a senhora, deputada. A senhora imagina por que os seus colegas que votaram a favor do reajuste não quiseram participar do nosso painel com vocês aqui? Eu acho que é impossível defender o indefensável, né? Quando falaram da pauta ontem, eu prontamente vim, aceitei e ainda disse para as nossas colegas do mandato que eu duvidava muito que os favoráveis tivessem a coragem de vir aqui debater, né? Porque nós temos no país uma lógica que é extremamente perversa, que os baixos salários ganham pouco. O salário mínimo está congelado, os trabalhadores, de uma forma geral, as carreiras, enfim, perderam dinheiro com congelamento absurdo de salários, inclusive votado pela Câmara dos Deputados, né, Rafael? Em 2021, uma PEC que congelou na prática os salários em 2020, e o mesmo Congresso agora vota, em questão de horas, um aumento exorbitante do salário dos políticos. Todos, né? Senadores, deputados, presidente, vice-presidente, ministros. E eu sempre digo, né, primeiro que é legislar em causa própria. Nossa líder, Samia Bonfim, ontem usou esse termo, porque qual categoria, Rafael? Organiza o seu próprio salário. Tu, como jornalista, a equipe da CNN, é sempre uma luta do sindicato, da carreira, etc., para organizar a sua database, em geral desfavorável aos trabalhadores. No caso dos políticos, são os próprios políticos que votam o seu próprio salário. 2. Política não é carreira, não é uma profissão. Eu sou bibliotecária, estou agora deputada federal eleita pelo povo do Rio Grande do Sul e, obviamente, defendendo as pautas que eu me comprometi. Esta lógica de política como carreira nos incomoda muito do pessoal. O pessoal, historicamente, combate esses privilégios. Os deputados federais hoje já ganham quase R$34 mil por mês. É um salário que coloca qualquer deputado federal no 1% da população de maior renda aqui no Brasil. Agora, não basta estarem entre 1% dos mais ricos, querem estar aí entre os 0,1% dos mais ricos com esse percentual aí, com esse salário que vai agora para quase R$50 mil. Esse aumento do salário dos ministros do STF, que deve ser aprovado hoje, infelizmente, na Câmara, ainda tem um efeito cascata, porque vai gerar aumento de todo o judiciário brasileiro e do teto do funcionalismo público, gerando aí, segundo dados do IFE, do Instituto Fiscal Independente do Senado, cerca de 13 bilhões de reais de custo para a população brasileira. Então é um absurdo completo. Esses itens não estavam na pauta prevista para a semana, foram inseridos ali no início da votação, mostrando que, se fosse algo defensável, primeiro, teria sido publicado com a devida antecedência, teria tramitado ali pelas comissões da Câmara dos Deputados, dando a possibilidade de participação da sociedade, de debates, audiências públicas. E nós tivemos nessa votação cerca de 100 parlamentares que se posicionaram contrariamente ao aumento dos próprios parlamentares, mas infelizmente fomos derrotados porque tivemos quase 300 que foram favoráveis. Então, o cidadão brasileiro que quiser saber quem foram os favoráveis ao aumento dos salários, podem ali verificar aqueles que foram favoráveis à urgência, que foram quase 300 parlamentares, e identificar quem que está querendo dar esse presentão para os políticos à véspera do Natal, custeado pela população brasileira.
O piso da enfermagem, por exemplo. Nós votamos o projeto do senador Contarato, depois de um longo tempo, 30 anos de luta da categoria da enfermagem para ter um piso decente, para que uma categoria tão importante não tenha que trabalhar em 3 hospitais, o que é desumano do ponto de vista do trabalhador e o que é também um problema, né, na saúde mesmo, nas condições desse trabalhador que trabalha muito para ganhar o mínimo. Agora está tendo uma greve dos aeronautas, por exemplo, que eles pedem, Rafael, uma escala de 3 horas para que possam ir para o próximo voo. São pilotos de avião e o salário dos comissários e dos pilotos ficou arrochado, né? Arrochado, além de muitas demissões. Agora nós estamos na luta, e eu vou concluir, para votar a PEC de transição, que é para permitir dar aumento real para o salário mínimo. Aumento real para o salário mínimo. Aí parece para o mercado que é uma heresia, para os neoliberais ou até para o centrão, que usa esse debate para chantagear o novo governo quando nós estamos falando de aumento real do salário mínimo. Agora, quando é para os políticos, é rapidinho, não passa nem pelas comissões, né? E lá tem os deputados que votaram contra a urgência do projeto que aumenta o salário dos políticos, né? Todo mundo pode conferir aí no site da Câmara, e eu acho que é importante, além da orientação contrária que o pessoal fez lá na Câmara dos Deputados para nos, enfim, marcar essa nossa posição, né, que é histórica e necessária. A rapidez também chama a atenção, né? E assim como aconteceu aí em Brasília, a gente tem o exemplo recente do Rio, né? Com reajuste do salário do governador, da Assembleia de São Paulo também, né? Reajuste do salário do governador, tudo muito rápido, tudo parece um consenso. Ou esse trabalhador, o professor, a professora, o carcereiro, o policial, ou o da iniciativa privada, que está sofrendo com corte, demissão, não consegue reajuste, eles olham e falam assim, mas como assim? Qual político tem coragem de ir conversar com uma população que vive numa comunidade, com um trabalhador que está ali fazendo as contas para conseguir comprar uma lembrancinha de Natal para a sua família e dizer, olha, veja bem, nós estamos aqui reajustando o salário dos políticos e também da elite dos servidores do funcionalismo público federal. Eu não consigo ter nem coragem de dizer para eles que o salário público, que o salário de alguém que ganha 40 mil reais agora vai ter uma recomposição salarial, porque a realidade da população brasileira não chega nem perto desse patamar, né? Mas essa tem sido a justificativa para esses aumentos aí em cascata e, repito, não se trata aqui somente dos salários dos deputados, dos ministros, isso vai gerar uma reação em cadeia nas assembleias legislativas do Brasil inteiro, nos tribunais de justiça, né? Vai todo mundo pegar aumento, menos quem paga a conta. O trabalhador brasileiro, novamente, a sua renda média caiu nos últimos 10 anos e cada vez mais vai ter uma parcela maior da sua renda indo para pagar o salário de quem não tem contribuído com o aumento da renda no Brasil e em transformar o país em um país rico. Quero agradecer aqui aos deputados Thiago Mitral, Fernanda Melchiona, que participaram do painel CNN sobre o reajuste aprovado ontem para presidente, vice, deputados, ministros, e lamentar mais uma vez os 12 convites que fizemos para os parlamentares que votaram a favor do aumento e que se recusaram a vir aqui a apresentar os seus argumentos. Bom dia para vocês, obrigado. Ao longo dessa semana, o Congresso aprovou o reajuste de salário dos próprios parlamentares e do Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós separamos uma matéria que está lá no site da CNN para fazer uma comparação com o rendimento da população. O levantamento feito pela nossa agência mostra que o salário dos parlamentares brasileiros é proporcionalmente 15 vezes maior do que a remuneração média do cidadão. Argentina, a proporção é de 2 vezes, Alemanha 2,8 e nos Estados Unidos a diferença é de 2,6. É justo?